Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Temos aqui um corte do Futebol 360 da ESPN Brasil para falar da vitória do Flamengo. Flamengo 2, Sampaio Corrêa 0, gol de Wallace Ian e também do Alcaraz. E o Felipe Luiz depois é uma entrevista excelente, galera. Uma das melhores entrevistas que eu já assisti do Felipe Luiz foi a de ontem. Com certeza o cara domina demais, né? Deu aula de novo. Bem... E o Danilo chegou, foi apresentado antes do jogo, né? E o Danilo promete, hein, cara? Que entrevista que o Danilo deu, hein? Foi muito top também. Chega de falar, né? Quero dar os créditos aqui para o canal ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Vamos lá pro vídeo. Falar de Flamengo. Flamengo que luta pelo tetra da Libertadores. Já que estávamos falando de Libertadores da América, que você assiste conosco aqui nos canais ESPN e também no Disney Plus. Domingo tem Supercopa contra o Botafogo e ontem o Flamengo jogou pelo campeonato estadual. Então vamos acompanhar o que disseram personagens de mais uma vitória rubro-negra. Não tem nenhuma diferença você ganhar de 2-0 com 2 gols nos primeiros 10 minutos e ganhar 2-0 com gols no final. O importante é vencer e, às vezes, ter paciência, circular e esperar que o adversário canse, abrir espaços, é fundamental. E foi assim que fizemos. Então, eu fiquei feliz por essa paciência que, em outros jogos, não tivemos tanto e a gente acabou verticalizando mais do que deveria. E eu gosto que verticalize o jogo, mas saber o momento certo. Um sentimento de muita felicidade, né? Porque isso é um sonho, como eu falei ali. É um sonho para todos os garotos da minha idade, seja de fora, seja de dentro do Flamengo. Então, a torcida agradecer também pelo carinho, que sei que tem bastante por mim. Eu espero dar muita felicidade para a nação. Bom de bola, hein? Professor Celso, você até destacou ali no início, até os 30 e pouco, né? Não tinha saído gol. Sim. Mas você viu o Felipe Luiz? Não importa se o gol é no começo ou no fim. Na prática são os 3 pontos, professor. Na prática, não, mas isso às vezes mexe com o anímico. Às vezes o time fica tenso, fica afobado. Não foi o caso do Flamengo ontem. Não foi o caso do Flamengo ontem. Como destacou o Felipe Luiz, o time foi paciente. Paciência não quer dizer marasmo. Tentou, houve jogadas interessantes. Não era bem o Flamengo, né? Ao contrário do rival do Flamengo na decisão de domingo, o Botafogo, sim, contra o Fluminense, até tinha uma exigência maior, botou o seu time. Não era o Flamengo. Mas os dois times mostraram uma coisa que a gente já tinha relatado, eu, particularmente no linha de passe, em relação ao Botafogo. A tal da memória do jogo. Esse não era o Flamengo, mas jogou como o Felipe Luiz gosta. Intenso, procurando o gol, contra um adversário, claro, mais acessível. Valeu para voltas. Teve a volta do Cebolinha iniciando um jogo. Teve pela primeira vez o Juninho iniciando um jogo, não terminando. Ele sai ali na altura dos 25 do segundo. Mas tudo isso é importante para esse começo de Flamengo, que já tem uma decisão agora. Aí sim nós vamos ver o verdadeiro Mengão, que ainda não estreou. Ontem voltou só o Maracanã para o Flamengo. E voltou com vitória, viu, Pratos? E o Felipe Luiz destaca a paciência do time, né? E foi uma opção do Felipe Luiz, como falou bem o professor, né? Diferentemente do Botafogo, um dia antes, que colocou o time que deve começar domingo em Belém, na Supercopa. O Flamengo ontem não. A opção do Felipe Luiz claramente foi colocar quem não deve começar domingo. Né? E isso você pode perder qualidade, alguns garotos em campo. Mas o Luiz Araújo foi bem, participou bem do jogo. O Arrascaeta entra no segundo tempo também. Pro garoto, pro Wallace Ian, é uma noite muito especial, né? E ele falou muito da identificação que ele tem com o clube. Ele na base, ele foi um atacante na base, que ele foi centroavante em alguns jogos, foi ponta esquerda em outros jogos, ponta direita em outros jogos, chegou até a jogar de meia em alguns momentos também. Com o Felipe Luiz. Exatamente, que o conhece já há muito tempo, né, Mari? Então, eu acho que é um tipo de jogo, de vitória, que ela marca muito para aqueles que não estão acostumados ainda a esse ambiente profissional, ou que não jogam sempre no profissional. E o Wallace Ian é um exemplo desse. O Luiz Araújo participou dos 2 gols, cobrando escanteio no primeiro e cruzando para o Alcaraz marcar de cabeça no segundo. E o Wallace Ian já tinha marcado, né? Isso. Marcou na derrota do Nova Iguaçu, marcou na goleada do Bangu. Não tinha feito no Maracanã no profissional ainda, né? Então, nessa sequência do Flamengo de Campeonato Carioca,
essa escolha, né, das equipes iniciarem o estadual com jogadores da base, principalmente, o Flamengo já consegue identificar no Wallace um potencial para uma temporada de muitas partidas, assim. O Felipe Luiz, ele até falou, né, que se ele tivesse um dia a mais de descanso, como o caso do Botafogo, ele poderia, de fato, colocar mais jogadores considerados titulares, mas ainda assim, acho que, para além de quem entra nesse time do Felipe Luiz, é muito interessante a gente identificar que mantém a ideia do treinador. Então, acho que isso é muito legal. Ontem o Felipe destacou muito os treinos, né? Então, ele cita o Alan falando do treinamento, ele cita o Alcaraz falando da entrega do treinamento. Até quando ele vai falar do Lohan, ele fala, né? A partir do momento que ele for o jogador que mais se dedica nos treinos, então ele está valorizando muito esse dia a dia. Eu acho que, para além dos resultados de quem entra, é muito importante identificar nesse Flamengo, como grupo, as ideias do treinador. E perspectiva de recuperação física do Cebolinha, de recuperação técnica do Alan, serviu para tudo isso. Luiz Araújo, acho que não sai como titular contra o Botafogo, mas ele já... Quase o 12º jogador. Já mostrou aí que vai entrar. Deve entrar. É importante sempre os jogadores aproveitarem todo e qualquer jogo, claro, mais num clube como o Flamengo. Foi um jogo ali do meio do Campeonato Carioca. Se você joga mal e perde... Suas chances diminuem para reaparecer. As chances diminuem, claro, você sim. pode ser cornetado. E a gente sabe, o Flamengo, como vários outros clubes do futebol brasileiro, vai ter um calendário com muitos e muitos jogos, muitas competições. Então, o Felipe Luiz vai precisar de muita gente. É bom que estejam bem todos, os garotos, o Cebolinha, o Luiz Araújo, não é verdade? Mas todos atentos para o fato da concorrência ser muito grande. O Flamengo, na maioria das posições, tem 3 bons nomes. Muitos bons nomes. Pega a lateral esquerda do Flamengo. Você tem jogadores ali muito importantes, né? Só talvez algumas situações, do caso do Juninho, ali é uma posição meio que enquanto o Pedro não voltar, é só ele, precisa ver depois se ele continua no time com o Pedro. Mas na maioria das posições a concorrência é muito grande, você tem que ficar ligado. Tem jogo para todo mundo, mas também todo mundo quer o filé mignon, né? Todo mundo quer aqueles jogos. Ser o titular dos grandes jogos. 3 para cada posição, professor? Pelo menos na lateral esquerda tem. Na lateral, Ayrton Lucas, Alexandro... E o Vinha. E o Matias Vinha. Olha só. Aí qualquer um pode ser titular. Nas pontas tem muita gente também, né? Também. Jogador de lado, muito tem jogador de Cebolinha, lado. tem Luiz Araújo, tem Bruno Henrique, quem mais? Com o Alan... O Matheus Gonçalves. Luiz Gonçalves. Ali para o meio, com o Alan se recuperando também, você passa a ter... Tem o Plata, como Plata. Olha quanto nome bom. Então a concorrência... Tem time que às vezes tem posição que não tem nenhum bom. Para achar um. Não tem? É verdade. Muito bem, falamos muito então de Flamengo e Sampaio Corrêa. Falaram pouco, Abel. Falaram pouco, mas eu vou trazer mais vídeos aqui para vocês. Simbora. Vamos lá, Danilo, reforço do Flamengo, apresentação ao vivo. A apresentação do Danilo, geralmente é à tarde, a do Danilo agora, no nosso horário. O que a gente agradece para a gente acompanhar o que ele tem a dizer. Jogador muito vencedor, Birner, André. Vamos falar do peso. Começa contigo, André. O Danilo volta ao futebol brasileiro num elenco já parrudo, né? Conhece bem vários personagens que estão ali no Flamengo. Queria que você falasse do valor do Danilo, não só ao Flamengo, mas ao futebol brasileiro. Um pouco da conversa que a gente teve 2 dias atrás por aqui, ou 3, não me lembro exatamente, quando a volta dele já estava resolvida, ainda não, evidentemente, não apresentado o jogador para o torcedor do Flamengo, chegando num grupo que é, na minha opinião, o principal do futebol brasileiro e sul-americano em termos de potencial, jogadores, a parte técnica, e dando início ao trabalho de um treinador que parece estar pronto para tudo que o Flamengo tem como ambição nesse ano de 2025 em diante, né? O período do Felipe Luiz, no ano passado, quando o Tite é demitido junto com a comissão técnica dele, ele assume, leva o Flamengo ao título da Copa do Brasil e termina a temporada permitindo ao torcedor olhar para 2025 num ano frustrante em relação ao que o Flamengo queria ter feito. E o torcedor olha e fala: o Flamengo pode voltar a ser candidato a tudo e efetivamente disputar tudo, mostra como as coisas mudam de um ano para o outro e essa parte das sensações que um time de futebol provoca, ela é responsável pela maneira como o torcedor olha para o seu time
e imagina as coisas que ele pode fazer. É claro que com isso vem a cobrança, a exigência, isso tudo no Flamengo é também num nível quase que insuportável, mas eu tenho uma boa impressão da perspectiva do Flamengo esse ano. E o Danilo é um jogador que faz parte dessa reforma do setor defensivo, com a versatilidade que ele apresenta. Ele pode jogar em qualquer uma das funções na primeira linha que o Flamengo montar. O Felipe Luiz prefere montar uma linha de 4 jogadores e ele pode jogar como lateral dos dois lados, embora ele tenha uma preferência e mais características pessoais para jogar em um dos dois. Pode jogar em qualquer uma das funções da zaga central também. E talvez ele até faça isso por instrução do seu treinador, em algumas ocasiões, porque o Flamengo tem 2 excelentes zagueiros, só que esses caras não vão poder jogar todas as partidas. Eles estarão em campo, eu creio, quando tiverem condições, os jogadores se machucam, etc., são suspensos nos jogos mais importantes. O Danilo pode ser um reserva, não um reserva no sentido de ele senta no banco enquanto os zagueiros titulares estão em campo. Ele pode jogar como lateral, acredito que é isso que vai acontecer, para construir por dentro toda vez que o Flamengo tiver a bola e precisar da capacidade dele para fazer isso. Mas ele também pode ser uma opção para a zaga, porque ele tem capacidade para jogar assim, tem experiência para saber quais são os pontos fortes que ele tem que maximizar, quais são os defeitos que ele tem que esconder para fazer muito bem esse papel como zagueiro. Então eu brinquei aqui que ele é um lateireiro. É isso que ele é, um mix, um híbrido de zagueiro e lateral. Muito bom jogador, se comunica muito bem, essa parte muita gente não dá importância, mas é ótimo ver alguém que joga na seleção brasileira, que tem a vivência que ele tem, falar da carreira, falar da sua chegada ao clube, falar do que aquilo representa para ele, de como ele está se sentindo, e você perceber exatamente que vem de dentro e é o que está passando pela cabeça dele, pelo coração dele nessa hora. Então ele vem para um tremendo elenco, com capacidade para ser parte de um grande time, e se o Flamengo fizer um ano como o torcedor espera que faça, a minha impressão é que o Danilo vai estar envolvido nos momentos mais importantes. Birner, ele bateu muito na tecla da grandiosidade do Flamengo, o quanto ele está feliz. Deu para perceber ele citando ali o gol do Petkovic contra o Vasco da Gama. É um cara que volta e volta feliz por estar presente no futebol brasileiro, numa equipe como o Flamengo. A gente vê muitos discursos de jogadores exaltando histórias de clube quando são contratados, e a gente nota que muitos deles são estudados. E não há nenhum problema nisso. Eu acho que quando você vai para um trabalho, o jogador encara a profissão dele de uma maneira mais fria, desde que, dentro de campo, atue da maneira como o torcedor gosta, o estudo, o conhecimento da história que o cara não tinha do clube é uma virtude. Nesse caso, não teve estudo nenhum. Nesse caso, já foi aprendizado de torcedor. Ficou muito claro isso na entrevista, né? Então, essa é uma coisa muito legal e eu acho que ele é um cara, como disse o André, que pode jogar em qualquer posição da primeira linha. E aí eu me lembro muito, por exemplo, do jogo contra o Corinthians, na Copa do Brasil, quando o Bruno Henrique é expulso e o Felipe Luiz era uma linha de 5. Se você tem um cara como o Danilo no campo, só dando um exemplo aqui, e você tem um atacante do lado de campo que recompõe bem pelo lado, você não precisa nem fazer uma alteração se você não quiser, porque esse é um cara que permite a você mudar o jeito de jogar com a linha de 4, com linha de 5, com linha de 3, com os alas avançando, sem que você precise mexer no time. E para o técnico adversário entender isso, depois que foi feito, pode demorar algum tempo. Quando você muda um jogador, você tira, por exemplo, está jogando com uma linha de 3, você abre mão desses caras para colocar um jogador mais avançado, o técnico automaticamente, adversário, já entende o que acontece. Então, nesse caso, o Danilo, além da qualidade, para um treinador que parece ser muito versátil como o Felipe Luiz, agrega ainda mais possibilidades e características para um time que já pode ter um Gerson como um segundo jogador do meio campo construtor, pode ter um Gerson pelo lado, pode ter o De La Cruz mais adiantado como meia, pode ter o De La Cruz como segundo volante, pode jogar como no final de semana com Gonzalo Plata e Michel, jogadores de velocidade pelos lados, pode jogar de repente, como falei agora há pouco, com o meia construtor pelo lado como o Gerson em velocidade. As possibilidades do Felipe Luiz aumentam a cada dia. Essa é mais uma, agora com um jogador identificado, conhecedor do futebol europeu, taticamente muito bom e principalmente um cara que parece talhado a fazer grandes partidas nos momentos mais importantes da temporada. Isso fez falta para o Flamengo no último ano.
Apresentação ao vivo do Danilo, no momento que o André fazia aquele comentário que a gente teve a imagem dele recebendo a camisa, não era a imagem recuperada, era ao vivo mesmo. E a gente segue falando do Flamengo. O Flamengo tem compromisso pela... O Flamengo pode fazer com aqueles jogadores que participaram da partida. Tem muitos que não participaram. Então, o Felipe Luiz tem na sua mão uma profundidade de elenco de causar inveja a muitos, quase todos os treinadores brasileiros e sul-americanos. E o Cebolinha, em dia, em forma, com saúde, se sentindo estimulado para jogar e com a companhia certa em termos de funções, não estou falando dos nomes dos jogadores, mas de funções para que ele se encaixe e para que ele possa ajudar, é um jogador que atuaria muito facilmente na maioria dos outros clubes brasileiros. Bia, eu concordo com o André, ele faz o lado esquerdo como atacante, entra na área para finalizar, atacante do lado de campo que tem passe e gol é muito importante, tem drible, e sabe recompor. Um jogador que ajuda bastante na marcação, tanto é que o Tite gostava muito dele porque fazia essas funções. Vamos esperar que ele se recupere. Na parte física, aí acho que a questão técnica melhora, né? O Cebolinha que o Flamengo quis contratar ainda não chegou de fato. Com o Tite estava bem, mas antes não. E eu acho que, como a concorrência é muito alta no Flamengo, não dá para o jogador se acomodar. Ele tem que escolher se ele vai brigar, porque tem atletas em várias posições, vários atletas por posição para convencimento do técnico de quem tem que jogar em cada jogo. E os caras querem estar ali não só nos jogos usuais, mas principalmente nos grandes jogos, nos grandes clássicos, nos principais jogos do Brasileiro, da Libertadores, do Mundial de Clubes e assim por diante. Então não dá para o cara entrar num jogo, por exemplo, como esse e levar o jogo... não está estimulado. Ali a competitividade é muito grande, então vamos ver se ele consegue recuperar o futebol. Juninho, no ataque, a gente está falando de grandes jogadores que chegaram ao Brasil. Esse é o reforço discreto que chega com capacidade, mas especialmente nesse início de ano com uma necessidade. O Flamengo perdeu o Gabigol, o Pedro ainda não está pronto. Como é que você imagina o papel? Um call ali, estava de férias o Arrascaeta, ele anuncia a camisa 10, mas agora ele ganhou a 10 no Maracanã. O Arrascaeta é um símbolo dessa era bem-sucedida de títulos do Flamengo. O valor dele receber talvez uma das 10 mais representativas do futebol mundial, André. Ele conquistou a 10, né? Mais do que ganhar a 10 do Flamengo, ele conquistou. O nível técnico dele é perfeitamente compatível com esse número e nessa camisa, por aqueles que atuaram com ela no passado. O jogador que a simboliza é uma figura muito presente na vida do Flamengo e certamente está satisfeito por ver a camisa que ele eternizou na memória afetiva da torcida nas mãos desse jogador uruguaio, que é finíssimo como jogador de futebol. Está envolvido desde 2019 nos títulos que o Flamengo ganhou como uma figura de referência técnica no time. Alguém que quando está bem o Flamengo joga bem, quando não está tão bem ou está ausente o Flamengo sente saudades. E com a 10 eu diria que num elenco formado por tantos jogadores de altíssimo nível, nenhum deles tem mais virtudes para vestir essa camisa específica do que o de Arrascaeta. Mas, de fato, a cerimônia para entregar a camisa que ele merece ganhar deveria ter sido mais apropriada em nível, né, ao próprio número 10 do Flamengo e ao Georgian de Arrascaeta. E não foi, porque as pessoas colocaram os pés pelas mãos. Arrascaeta, o 10, queria te ouvir também, Birrer, e já trazer um pouco do valor dele para esse time, depois de uma temporada em que ele teve alguma dificuldade, especialmente física. Aliás, todo ano parece que ele tem alguma coisa, ele tinha aquele problema crônico ali de pubis, né, que é uma questão muito delicada e rotineira, né, recorrente. Arrascaeta, a 10 e o valor dele depois do ano passado. Bom, nós estamos falando da geração mais vencedora do Flamengo, pós-geração Zico, Júnior, Leandro, o timaço dos anos 80. Quando você olha a posição dele, o cara que joga por dentro, que é construtor, que chega para finalizar, é a posição de quem usa geralmente a camisa 10. Eu acho que ele está à altura da história do Flamengo, no time de 2019, que é a melhor versão de todas até hoje, dessa fase, ou dessa era, melhor dizendo, vencedora. Ele era o jogador mais técnico da equipe.
o que tinha mais refinamento no trato de bola. O Gabigol era o mais decisivo, o maior deles, e para mim o melhor, o mais efetivo, o Bruno Henrique. Era uma era muito completa, com o trio ali na frente que fazia uma enorme diferença. Então, se é para manter a tradição da camisa 10, que está morrendo, né? Um pouquinho, e o Flamengo olha para o seu elenco, não podia ir para outro jogador. André, essa questão dele ter as lesões, né, o que nunca o afastou por muito tempo dos gramados, mas nitidamente uma limitação aqui ou outra ali, às vezes em momentos muito decisivos da temporada, já teve véspera de Libertadores, de final, que ele estava com dificuldades, mas nitidamente. Essa é uma pergunta que eu faço para você, outra é, chegaram jogadores e tal, para você, ele ainda é a figura do Flamengo? É difícil colocar mas o Arrascaeta é isso? Sim. É a figura. Ele é a figura. Ele seguirá sendo a figura. Eu não acho que o Arrascaeta, né, no momento em que ele deixar o Flamengo, ele vai deixar o Flamengo mostrando-se um jogador em declínio. E as pessoas vão dizer, realmente já poderia ter ido embora antes, ou coisas do tipo. Eu acho que não. Eu acho que ele vai perceber no momento em que ele não conseguir mais ser ele próprio com a camisa do Flamengo. E assim... por conta própria, ele vai tomar essa decisão. Ele é esse jogador, a referência técnica absoluta do time, mas pela idade que tem, os problemas de lesões que ele já apresentou, precisa ser cuidado de uma forma muito individualizada. Eu tenho certeza que isso acontece no Flamengo desde que ele chegou, mas nem sempre foi possível mantê-lo em campo em trechos da temporada em que o time precisou dele e ele não estava. Mas vamos ver se dessa vez, iniciando o ano de uma forma melhor do ponto de vista físico, ele pode ser aquela garantia de que nos grandes jogos, nos grandes momentos, nas grandes decisões, o Flamengo vai ter a presença dele e isso é decisivo favoravelmente ao Flamengo. Não consigo colocá-lo abaixo do Gerson nessa pergunta. O Coringa de 2019 exerce um monte de funções e como o Flamengo tem alguns outros jogadores que podem atuar no lugar do Arrascaeta, e já respondendo a sua pergunta sobre as lesões, isso terá que acontecer, essa questão física do Arrascaeta tem que ser mais bem administrada, mesmo sabendo que o De La Cruz pode ter um pouco mais de dificuldade, mas ele pode fazer essa função, até o próprio Gerson, com outra característica, eu acho que é mais difícil no Flamengo você achar um jogador como o Gerson, ou mais difícil você substituir o Gerson do que substituir a Arrascaeta, apesar de achar, concordando com o André, se a Arrascaeta está em plena forma e está voando, é insubstituível. Vamos seguir aqui o Sport Center, a gente vai falar do... Que vídeo top, galera! Trouxe aqui para vocês, cara, um compilado, né? Depois do jogo, né? E antes do jogo, os caras falando ali da apresentação do Danilo, falando também da homenagem ao Arrascaeta, né, que merecia 10, né? Ele que é um 10 clássico. Ontem entrou no jogo e mudou a cara do jogo. Cara, como joga bola o Arrascaeta. Ele estando bem fisicamente não tem para ninguém. Temos aqui as atuações do Flamengo. Luiz Araújo muda o jogo e é o melhor contra o Sampaio Corrêa. Vamos ver as notas. Ó, temos aqui as notas do GE e do público. Vou falar só as notas do público, tá bom? O Matheus Cunha teve uma nota razoável, né? 6.6. O Varela, 6.8. Daniel Salles, 7.1. O João Victor, 8.3. O Cleiton, 4.6. Foi mal o Cleiton mesmo, hein? Ayrton Lucas, 5.8. Everton Araújo, 7.0. Alan, 7.9. Foi bem o Alan. Melhor jogo com a camisa do Flamengo. Não errou quase nada, cara. Alcaraz, 7.4. Guilherme Gomes, 4.5. Matheus Gonçalves, 5.1. O Luiz Araújo, 8.4. Foi bem demais, né? Juninho, 6.0. Wallace Ian, 8.4. Everton Cebolinha, 6.1. Arrascaeta, 6.0. Felipe Luiz, nota 7.0. Tá aí, galera. O ranking de atuações, você concorda, discorda? Daria nota maior? Nota menor para alguém? Comente aqui, fique à vontade. Estou aqui para isso, para trazer para vocês os melhores cortes da imprensa falando do Mengão. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!